lendo Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje eu venho comentar o trecho referente a maio do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. O livro que a gente está lendo no segundo trimestre de 2021, né? Então, eu fiz uma divisão de 3 partes. Cada mês ler uma parte, no mês seguinte, comentar a parte lida no mês anterior. Vou deixar a divisão aqui embaixo para quem quiser acompanhar, começar a ler, porque ainda dá tempo. Então, estamos em junho. Vou comentar o trecho de maio. Esse trecho corresponde aos capítulos de 14 a 27. Antes de mais nada, peço para você curtir esse vídeo, para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, o Vida do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. E vou destacar aqui o que eu acho mais interessante. Então, no capítulo 14, a gente tem aqui fluxo da renda. Continuando toda aquela questão que a gente viu no vídeo passado. Aqui a gente está mais ou menos no século XVIII já, né? Século XVIII, meados do século XVIII. E nesse período, a gente aqui, né, o Brasil colonial, está em voltas ainda com a influência da Grã-Bretanha, tentando se livrar dos ingleses, né, querendo nos explorar cada vez mais, querendo ter mais e mais privilégios. Então a gente está naquele período em que aqueles acordos feitos com Portugal e herdados pelo Brasil por ser colônia de Portugal, mesmo depois da independência, né, houve uma herança aí, um passivo a ser resolvido com a Grã-Bretanha. E a gente está na situação que os acordos já estavam finalizados, pelo menos, né, em termos contratuais, todos aqueles acordos já tinham vencido, e o Brasil está aqui lutando para ter uma independência econômica, para se livrar da Inglaterra. Mas a coisa não era tão simples assim. Vou ler um trechinho que ele fala assim, ó. Segundo fontes inglesas, as entradas de ouro brasileiro em Londres chegaram a alcançar, em certa época, 50 mil libras por semana, permitindo uma substancial acumulação de reservas metálicas, sem as quais a Grã-Bretanha dificilmente poderia ter atravessado as guerras napoleônicas. Então a gente sabe que com o nosso ouro, o ouro ia direto para a Inglaterra, nós brasileiros, né, o nosso ouro já financiou a Revolução Industrial. A gente está falando da segunda Revolução Industrial do século XIX. Outra coisa que eu não sabia, eu descobri ao ler isso aqui, a gente também ajudou a Inglaterra a resistir às investidas de Napoleão, né? Napoleão, ele entrou em guerra com vários países, né? Espanha foi devastada e tudo mais. A Inglaterra só resistiu bravamente graças ao nosso ouro, né? Que aí possibilitava armamento, possibilitava um monte de coisas, negociações, inclusive. No capítulo 16, a gente tem a crise das exportações. E a gente sabe, crise nas exportações significa o quê? Crise econômica, até hoje, né? Acho que para qualquer país exportador que tem a exportação como um princípio da economia. Aliás, não, essa crise começa no capítulo 15. Aqui no capítulo 16, e aí temos um trechinho. Tão importante quanto a ajuda financeira, entretanto, foi a modificação no mercado mundial de produtos tropicais, provocada pela Guerra da Independência dos Estados Unidos e logo em seguida pela Revolução Industrial Inglesa. Então, a gente teve uma crise por conta disso, né? E percebam que com a independência, os Estados Unidos faturaram umas coisas que a gente já vai ver aqui no capítulo seguinte. E outra coisa interessante, que já no fim do século XVIII, a gente teve a Revolução Francesa, certo? Não impactou muito o Brasil, né, em termos práticos, talvez ideológicos, mas impactou muito um país aqui da América, que a gente sabe, é o Haiti, que era colônia francesa. Então, ó, em 1789 entrou em colapso a grande colônia açucareira francesa, que era o Haiti. Nesse pequeno território estavam concentrados quase 500 mil de escravos que se revoltaram e destruíram grande parte da riqueza ali acumulada, modificando a situação do mercado do açúcar. Abre-se assim para a região açucareira do Brasil nova etapa de prosperidade. A independência dos Estados Unidos nos afetou negativamente, pensando em exportação e economia.
A Revolução Francesa e em seguida a Revolução do Haiti nos afetou positivamente, porque aí nós perdemos um concorrente, né, para o açúcar, nós ganhamos mais mercado. Por que houve essa revolução no Haiti? Ora, vamos lembrar, o que os iluministas, os revolucionários diziam? Direito igual para todo, liberdade, igualdade, fraternidade. Não era esse o lema da Revolução Francesa? E aí os haitianos falaram, liberdade para todos, ótimo, estamos livres, independência para o Haiti também, né? E aí eles não sabiam, né? A maioria não sabia que tudo que os iluministas propuseram, pelo menos quase tudo, e também a burguesia revolucionária, tudo que eles falavam ser direito, enfim, direito do cidadão, luta por direito, isso é uma questão burguesa, não é para todo mundo. Então, é um direito de todos, todos quem? Desde que esses todos sejam burgueses. Então, não era para todo mundo, não era para escravizado, não era para colonizado. A Revolução Francesa, na verdade, já assustou, né, as monarquias, já assustou os chefes de estados todos. E a Revolução do Haiti, então, nossa, deixou todo mundo assim assustadíssimo e enrijeceram mais ainda as normas, os castigos tal, para impedir que algo semelhante acontecesse nos outros países tal, nos outros países colonizados e tudo mais. Pense o que foi isso. No capítulo 17, a gente está falando de passivo colonial, crise financeira e instabilidade política. O que houve? Nessa parte, ele está tratando da independência aqui do Brasil de 1822. Então, se por um lado, assim, muitos se revoltam por nossa independência ter sido pacífica, então, assim, que independência é essa se continua um monarca no poder? Que independência é essa se é um português no poder, né? Dom Pedro I. Por outro lado, o que ele explica aqui é que, sem a independência pacífica, o nosso território aqui teria sido dividido. Aquela mesma ideia que a gente viu no vídeo passado, se os portugueses aqui não começassem alguma atividade, não ocupassem território, os portugueses e os espanhóis, né, na América Hispânica. Se Portugal e Espanha não ocupassem os territórios, eles seriam tomados, divididos, enfim, pelos outros países lá da Europa. A mesma questão aqui, durante a independência. Se não tivesse sido pacífica, se não tivesse sido um acordo de cavalheiros, e claro, né, com eles faturando e não a gente, se eles não tivessem privilégios, se não tivesse sido pacífico, se esse monte de coisa, nosso território teria sido retalhado. A gente viu já no vídeo passado que, mesmo com a independência, né, o Brasil ainda era tributário, ainda devia para a Inglaterra. Só que aqui no Brasil havia uma elitezinha já, né? Os portugueses que vieram para cá, para terem terras, enfim, uma classe média aqui já bem representativa. E o interesse dessa elite já estava conflitante com o interesse dos ingleses. Então, assim, houve uma independência pacífica, houve acordo de cavalheiros, só que a gente não está falando de amigos, né? Aqui a gente tem interesses divergentes. O primeiro deles é o mais conhecido, né, por nós que estudamos história do Brasil, que é o quê? A Inglaterra pressionando para a abolição da escravatura e a elite negando, resistindo. E o segundo é a taxação das exportações. Então, assim, o Brasil começou a ter que pagar imposto para exportar. Capítulo 18, confronto com o desenvolvimento dos Estados Unidos. Aqui, neste capítulo, acho que desse trecho todo, desse mês, esse capítulo foi o que eu mais gostei de ler. Porque aqui explica direitinho como os Estados Unidos se tornaram os Estados Unidos. Eu já tinha dito no outro vídeo que lá tinha uma explicação, né? Só que naquela parte a gente tinha ali as origens de tudo, né? Quando os Estados Unidos começaram a se tornar os Estados Unidos. Aqui a gente está no momento da independência. E a partir da independência que os Estados Unidos foram se fortalecendo cada vez mais. Então aqui a gente entende melhor ainda, porque a gente está no momento posterior, que a economia das colônias inglesas já estava consolidada, já havia ali também uma elite com um acúmulo econômico bem interessante, com negócios já bem firmados. Um resuminho que eu vou ler para vocês para facilitar, né? O que eu resumi aqui desse capítulo. O Brasil e os Estados Unidos eram dependentes da Inglaterra.
O primeiro economicamente, né, é o caso do Brasil, e o segundo politicamente, né? A gente está falando numa situação que ainda não havia ocorrido a independência americana. Então, a situação dos Estados Unidos no final do século XVIII. A classe dominante era composta por grandes comerciantes urbanos e pequenos agricultores. Colônias do norte e do sul produziam artigos diferentes sem competição interna, o que resultava em baixa necessidade de importação. Então, assim, eles produziam artigos diferentes de modo que, juntando, se complementavam. Então, ficava pouca coisa faltando para manter a sociedade americana. Não era assim, um país que se destacava pela produção do açúcar e faltava todo o resto. Não, ali, sul e norte produziam coisas diferentes, não entravam em conflito comercial e mantinham o que precisavam, né? Outro ponto, indústria naval forte e autossuficiente. Para um país que proclama sua independência, isso é excelente. Guerras napoleônicas impulsionaram a exportação de produtos americanos, produção interna vasta, grande frota naval e país neutro, acumulação de capital. Então, as guerras napoleônicas impactaram positivamente os Estados Unidos. Começaram a exportar para a Inglaterra coisas que interessavam e o Brasil também ajudava com ouro. Percebam que desde sempre o Brasil sempre fornecedor de matéria-prima. E os Estados Unidos já estavam fornecendo vários produtos, né? O que permitiu que o país lucrasse muito e acumulasse capital, né? Eles sempre conseguiam uma maneira de acumular capital. Outro item, a Revolução Industrial incentivou a indústria têxtil. Os Estados Unidos era o grande produtor de algodão. Naquele período e já no século XX também era, né? Se a gente lembrar do crash da Bolsa de Nova York de 1929... que quem entrou em crise primeiro com a queda da Bolsa foram os grandes produtores de algodão do Sul. E aí, para a Revolução Industrial, a indústria têxtil era a que mais era lucrativa. E no caso dos Estados Unidos, para eles foi um grande negócio. Por quê? Porque a matéria-prima dos americanos para tecido era algodão. E a matéria-prima da Europa era lã, então assim, algo que vinha dos animais. E pense, países muito frios, com a produção pecuária que não é como de país tropical, não é como os países aqui, né, do hemisfério sul. Então, a substituição da lã pelo algodão aconteceu e de modo que os Estados Unidos lucraram bastante. Outro fator, lucidez dos dirigentes em relação à Revolução Industrial. Então, assim, essa sacada de substituir a lã pelo algodão, né? Então, assim, pessoas que tinham tino para o negócio mesmo. A outra questão, experiência técnica acumulada no período colonial, de produção, de tudo mais, de negociação. A gente viu no vídeo passado que eles faziam grandes negócios aqui com as Antilhas, né? Então, para negociar durante a guerra lá, que a Europa também facilitou. E uma política financeira bem consolidada, a chamada política financeira de Hamilton, né? Que era um que pensava a economia local. Então, assim, a gente está aqui diante de uma sociedade já muito bem estruturada, né? Muito bem estruturado em todos os sentidos, em termos econômicos, em termos de ideologia, de visão, o que quer para si, né? É claro que, né? Aí eu vou lembrar aquele livro, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. É claro que as pessoas que vieram para cá, para a América do Norte, elas tinham uma religião que favorecia este acúmulo, essa tenacidade, sem falar também que a colonização das colônias inglesas foi totalmente diferente das colônias daqui. Então, assim, é toda uma conjuntura de fatores, né, que ajudaram os Estados Unidos a se tornarem os Estados Unidos. No capítulo 19, a gente tem a questão da exportação e da industrialização. Então, ó, a causa principal do grande atraso relativo da economia brasileira na primeira metade do século XIX foi, portanto, o estancamento das exportações, que é algo que já estava dando o que falar há muito tempo, né? Um impacto negativo na economia. No capítulo 20, a gente já tem a gestão da economia cafeeira, que a gente já começa a produzir café e também tem crise de exportação de café, né?
Nossos problemas econômicos principais do século XIX e século XX são exportação e mão de obra, né? Quando a gente pensa em mão de obra, a gente está falando de mão de obra escrava e de imigração. Tanto que os capítulos de 21 a 24 tratam da questão da mão de obra, o problema da mão de obra. Então, assim, oferta interna, potencial. Depois tem uma parte que ele fala da abolição da escravatura, né, da mão de obra escrava. Outro capítulo ele fala da imigração europeia, da transhumânica amazônica. O que eu quero destacar dessa parte aqui da mão de obra é os privilégios que os imigrantes tiveram ao vir para o Brasil. Vou ler aqui um trechinho. O imigrante europeu, exigente e ajudado por seu governo, chegava à plantação de café com todos os gastos pagos, residência garantida, gastos de manutenção assegurados até a colheita. Ao final do ano, estava buscando outra fazenda em que lhe oferecessem qualquer vantagem. Então, eles tinham muitas vantagens. A gente sabe que o governo brasileiro incentivou, né, com o fim da escravidão, então houve a necessidade de mão de obra e o governo brasileiro incentivou a imigração europeia e escolheu, inclusive, quem ele queria que viesse para cá. Tem toda aquela questão de branqueamento da população, de querer mandar os negros embora, de volta para a África e tal, que não é discutido aqui. Então, se você se interessar por essa história, sobre essa questão de transição de mão de obra escrava para mão de obra de imigrantes, um livro que trata disso muito bem, e eu fiz vídeos sobre, é Onda Negra e Medo Branco. Lá a gente tem discussões de assembleia mesmo, de deputados, né, de congressistas, tentando decidir o que fazer, né, para onde ir, o que fazer com os negros, quem vem para o Brasil para substituir, toda essa política de embranquecimento da população brasileira e tudo mais. E aqui sobre o fim do trabalho escravo, vou destacar uns trechos aqui. Cabe tão somente lembrar que o reduzido desenvolvimento mental da população submetida à escravidão provocará segregação parcial desta após a abolição, retardando sua assimilação e entorpecendo o desenvolvimento econômico do Brasil, do país, melhor. Que fala preconceituosa, não? Reduzido o desenvolvimento mental da população submetida à escravidão. Então, essa aqui para mim foi a primeira bola fora do autor. O outro trecho que eu destaquei aqui. Observada a abolição de uma perspectiva ampla, comprova-se que a mesma constitui uma medida de caráter mais político que econômico. A escravidão tinha mais importância como base de um sistema regional de poder que como forma de organização da produção. Abolido o trabalho escravo, praticamente em nenhuma parte houve modificações de real significação na forma de organização da produção e mesmo na distribuição de renda. Sem embargo, havia-se eliminado uma das vigas básicas do sistema de poder formado na época colonial e que, ao perpetuar-se no século XIX, constituía um fator de entorpecimento do desenvolvimento econômico do país. Essa fala dele aqui é bem interessante, porque a gente percebe que essa estrutura, isso que ele está falando, de ser um problema mais político que econômico, a gente percebe até hoje. E esse finzinho que ele fala constitui um fator de entorpecimento do desenvolvimento econômico do país. É engraçado que nesse vídeo que eu citei, do livro Onda Negra e Medo Branco, a gente vê essa fala dos deputados, né? Porque a autora analisa, faz uma pesquisa documental, ela analisa falas e tem falas assim. Só que quando fala de um fator de entorpecimento, tá culpando, lá no outro livro eles culpam, aquela elite ali tá culpando os negros, né? A culpa deles por nós brasileiros, nós elites, sermos mal vistos pelos europeus, né? Por quê? Porque manter os escravos denigre, né? E usando o mesmo termo denegrir da época, bem pejorativo, denigre a imagem do país. Então, assim,
os escravizados eram os algozes, né, na fala deles. E aqui, quando eu leio esse trecho, eu lembro de lá, mas eu acho que aqui ele não diz, aqui não está com esse sentido, né? O problema é que ele tem essa fala anterior e a gente já fica um pouco desconfiado, mas por tudo que está colocado aqui, não me parece ser nesse sentido, e sim no sentido de, ora, não dá mais, a essa altura, para um país manter esse regime de escravidão, porque economicamente não é viável. Então, assim, eu não percebi também aqui, em momento nenhum, uma preocupação humanitária. O que é mais legal que ele destaca aqui, falar da escravidão como um sistema regional de organização do poder. Um poder que estrutura a sociedade, né? Quem manda, quem obedece, não é uma questão econômica, né? Porque se a questão da escravidão fosse apenas econômica, ela teria sido resolvida no século XIX com a abolição da escravatura. Como até hoje a gente vê resquícios, significa que não era só uma questão econômica, não era só um problema econômico, não era, muito mais. Aqui para o Brasil a questão era muito mais estrutural, significava muito mais do que uma forma de produção econômica, né? Essa é a estrutura de poder de uma sociedade. Capítulo 25, nível de renda e ritmo de crescimento na segunda metade do século XIX. Aqui não destaquei nada de interessante para falar para vocês. Capítulo 26, o fluxo de renda na economia de trabalho assalariado. Se a expansão da economia cafeeira houvesse dependido exclusivamente da mão de obra europeia imigrante, os salários ter-se-iam estabelecido em níveis mais altos, à semelhança do que ocorreu na Austrália e mesmo na Argentina. A mão de obra de recrutamento interno, utilizada principalmente nas obras de desflorestamento, construções e tarefas auxiliares, exerceu uma pressão permanente sobre o nível médio de salários. Ou seja, é aquilo que a gente já viu aqui. Se é gringo, se é estrangeiro, recebe mais. Se é brasileiro, recebe menos. Então, essa nossa cultura de valorizar o que é gringo não é de hoje, né? Percebo que tem um lastro histórico, né? Então, valorizar tudo que é estrangeiro e desvalorizar, desqualificar tudo que é nacional. Nós somos assim até hoje. Infelizmente, isso faz parte da nossa cultura. Então, é isso que eu destaquei desse trecho, né? Esses capítulos todos. Tem bastante coisa interessante aqui, mas o que eu queria falar com vocês era isso. Quem está me acompanhando nessa leitura, queria saber o que vocês estão achando, o que vocês estão destacando, né? O que eu não falei, mas vocês acham interessante. Enfim, interajam comigo. Muito obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau.